Olá! Nesse vídeo irei mostrar uma pequena parte do que venho feito em meu projeto de pesquisa. Hoje irei apresentar o desenvolvimento de um método analítico destinado à quantificação do rivaroxabana em meios tamponados que mimetizam os fluidos gastrointestinais. O meu nome é Rafael, atualmente sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Ouro Preto e participam comigo desta pesquisa a estudante de graduação em farmácia Bárbara e a doutora Tamires como nossa co-orientadora, todos sob supervisão da professora doutora Jaqueline de Souza. Dissolução, solubilidade e permeabilidade são os parâmetros-chave para que um fármaco administrado por via oral seja absorvido. A partir disto, em 1995, Amidon e colaboradores propuseram um sistema de classificação biofarmacêutica, o SCB. O SCB divide os fármacos em 4 classes, com base em seus dados de solubilidade nos fluidos gastrointestinais e permeabilidade intestinal. O SCB possui diversas aplicações, entre elas sua utilização no planejamento e desenvolvimento de fármacos e formulações. Porém, o grande trunfo do SCB encontra-se em sua aplicação como uma ferramenta regulatória, subsidiando o registro de novos medicamentos, genéricos e similares, pela bioisenção. Esse tipo de registro dispensa a utilização de estudos in vivo por meio da substituição por testes adequados in vitro, o que abrevia o processo, o torna menos dispendioso e ainda mais seguro, tendo em vista que não há necessidade de expor humanos nos ensaios. Tendo em mente algumas das aplicações do SCB, apresentarei agora como utilizarei a ferramenta em meu projeto de mestrado. Antes, vejamos brevemente alguns dados de mortalidade no país, disponíveis no DataSUS. Ano após ano, as doenças cardiovasculares permanecem no primeiro lugar das estatísticas de óbito. Em 2018, das mais de 1.300.000 mortes registradas, 27,2% foram causadas por doenças do aparelho circulatório. Nesse cenário, os antitrombóticos são extremamente importantes. O rivaroxabana é um anticoagulante, inibidor do fator 10A da cascata da coagulação. Seu medicamento de referência é o Xarelto, e ele apresenta alto custo para compra. Uma revisão da literatura elaborada por nosso grupo, também como parte de meu mestrado, revelou que ainda são escassos os estudos biofarmacêuticos metodologicamente adequados para o rivaroxabana, o que justifica a realização de pesquisas que visem preencher essas lacunas. Assim, um dos objetivos do meu projeto é desenvolver um método analítico por cromatografia a líquido de alta eficiência, destinado à quantificação do rivaroxabana em meios tamponados que mimetizam os fluidos do trato gastrointestinal, visando determinar a sua solubilidade em equilíbrio com a finalidade de concluir sobre sua classificação biofarmacêutica. Para cumprir com esse objetivo, busquei na literatura por artigos que apresentassem métodos analíticos ou bioanalíticos para a quantificação do rivaroxabana independentemente da matriz. Após, selecionei as melhores condições que poderiam me levar ao ponto de partida para o desenvolvimento do método que eu pretendia utilizar no estudo da solubilidade do fármaco. E, por último, o desenvolvimento do método propriamente dito. Apresentando agora os resultados em relação às buscas e seleção de condições de métodos analíticos, nesse quadro eu mostro a vocês os métodos que utilizei como referência para a proposta das condições que testaria inicialmente no desenvolvimento do meu método. Como nosso intuito era desenvolver um método analítico simples, destacamos as condições que melhor cabiam nessa proposta. Então, após observadas as condições apresentadas por aqueles artigos, para o desenvolvimento de meu método, estabeleci inicialmente as seguintes condições como fixas. Essas condições mostradas no slide. Com isso, as alterações seriam feitas apenas na composição da fase móvel. Testamos metanol e água e acetonitrila e água, e os resultados serão descritos a seguir. Nosso objetivo era encontrar uma condição que nos desse o tempo de retenção do analito próximo a 4 minutos e a simetria ou fator de Calda inferior a 1,5. Iniciamos os primeiros testes com uma solução do fármaco em água ultrapura. Embora a proporção metanol-água 55% e 45% nos desse um tempo de retenção para o analito próximo ao que buscávamos, quando testamos a fase móvel composta por água e acetonitrila no lugar de metanol e água, observamos que a sensibilidade da detecção aumentava consideravelmente. Assim, seguimos com a utilização de acetonitrila e água como constituintes da fase móvel. Para a determinação da quantidade de cada solvente, seguimos com a análise do fármaco já presente nos meios tamponados. Alterando a proporção de cada solvente na fase móvel,
obtivemos os resultados mais adequados aos nossos objetivos com a proporção acetonitrila 37% e água 63%. O tempo de retenção do fármaco nas matrizes em que ele será quantificado nos estudos de solubilidade em equilíbrio foi em torno de 4,269 segundos. Além disso, a sensibilidade do método está adequada. O fator de cauda para todas as condições testadas fora inferior a 1,5. Aqui, uma comparação entre os cromatogramas obtidos para o fármaco no tampão de pH 1,2, que simula o fluido gástrico, para variáveis proporções de acetonitrilo. Observa-se que o sinal cor-de-rosa, referente à condição acetonitrila 37%, está no tempo de retenção estabelecido como nosso objetivo. Os cromatogramas nos demais meios tamponados não serão apresentados, mas todos estão semelhantes a esse. Assim, as condições finais do método desenvolvido são essas apresentadas nesse slide. Então, concluímos que foi desenvolvido um método analítico simples capaz de quantificar o rivaroxabana nos meios tamponados, que serão empregados para avaliação da solubilidade e equilíbrio do fármaco, visando a sua classificação biofarmacêutica conclusiva. E como próximas etapas, temos que verificar se o método é adequado ao objetivo proposto por meio da validação analítica. Após, iremos avaliar a solubilidade em equilíbrio do rivaroxabana nos meios tamponados. Por fim, revisaremos seus dados de permeabilidade para concluir sobre sua classificação biofarmacêutica. Essas estão as referências que utilizei para a elaboração dessa apresentação. E eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas e às agências de fomento da CNPq, CAPES e FAPEMIG pela estrutura, oportunidade e auxílio financeiro. Deixo aqui o meu e-mail para esclarecer dúvidas ou falar um pouco mais sobre os trabalhos que desenvolvemos no laboratório e também disponibilizo o meu LinkedIn para contatos profissionais e trocas de experiência. Muito obrigado.